O que alguns ministros do STF querem é que a rede social faça o papel de polícia e de juiz e remova qualquer conteúdo potencialmente ofensivo antes da justiça se manifestar. Uma prática também conhecida como censura prévia. Olá Basílio, olá Dr. Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar aqui é preciso combater a desinformação sobre esse tema. Como foi muito bem colocado pelo Dr. Zé Eduardo, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, todas as plataformas de streaming, como o YouTube e todos os aplicativos de mensagem, no caso do WhatsApp, no caso do Telegram, eles já são responsabilizados aí por postagens ofensivas dos seus usuários, mas desde que eles tenham sido notificados pela autoridade judicial com base no Marco Civil da Internet, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, como bem colocou o Zé também. A Constituição Federal, no seu artigo 220, parágrafo 1º, estabelece o seguinte: é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica. O que isso significa? Que ninguém pode ser impedido de manifestar uma opinião, muito menos de ter o seu perfil removido das redes. Eu não posso, por exemplo, impedir que o Lula minta sobre a fome e a seca no Brasil. Eu não posso impedir que a Janja ofenda autoridades estrangeiras. Eu não posso impedir que o Partido dos Trabalhadores apoie ditaduras e suas eleições fraudadas. Eu simplesmente não posso. Embora eu tenha plena convicção que tudo isso prejudica o país. Mas, como nós vimos, a Constituição proíbe expressamente a censura prévia, uma prática que, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi reinstituída pelo ministro Alexandre de Moraes por meio de, aspas, ordens secretas. Em abril de 2024, o jornal publicou um editorial com esse título: Censura promovida por Moraes tende a acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Puna-se o que for dito após o devido processo legal. Por sua vez, o ministro argumentou, aspas, as redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, as empresas só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas dos seus dirigentes. Olha, com toda a vênia ao ilustre magistrado, as redes sociais não são terra sem lei. E as empresas de tecnologia já seguem a lei. Quem quer modificar a lei é ele e alguns dos seus colegas. Uma lei que foi aprovada e sancionada por políticos eleitos pelo povo. Mas vamos dar uma olhada aqui no que diz essa lei que tanto incomoda o Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar o artigo 19 do Marco Civil, que também já foi citado pelo Zé. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, então o artigo 5º da Constituição, e impedir a censura, o artigo 220, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomar as devidas providências. Ou seja, se alguém se sentir ofendido com alguma publicação, é só procurar a justiça e pedir para remover o conteúdo, para punir o autor da ofensa e ir lá buscar a sua indenização. E aí, se um juiz de direito decidir que o pedido faz algum sentido juridicamente, ele determina que o post saia do ar. O que alguns ministros do STF querem é que a rede social faça o papel de polícia e de juiz e remova qualquer conteúdo potencialmente ofensivo antes da justiça se manifestar. Uma prática também conhecida como censura prévia. Nesse caso é pior ainda, porque é uma censura prévia automática. E aí tem também o parágrafo 1º desse artigo 19, é uma norma que foi solenemente ignorada nas decisões dos inquéritos das fake news, nas decisões do inquérito das milícias digitais, que diz o seguinte: a ordem judicial para remover o post deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente. E o que muitos alvos dessas investigações, dessas longas e sigilosas investigações relatam, é que os seus perfis eram removidos ou eram desmonetizados sem qualquer referência a qual conteúdo era ofensivo, e nem mesmo os advogados tinham acesso aos autos do processo. Ou seja, Basília, a internet não é uma terra sem lei, mas as leis da internet desagradam os juízes da terra. Você acha que o judiciário está excedendo as suas atribuições? Mais uma vez excedendo as suas atribuições, tanto que uma matéria recentíssima foi discutida por anos no Congresso Nacional, que foi aprovada e sancionada por políticos eleitos, o STF, insatisfeito com a lei, e não se trata da lei nos casos de legislação penal, mas sim nos casos de crítica política,
né, as infrações do STF, as violações do STF a esta lei, especialmente do ministro relator do inquérito das fake news e do inquérito das milícias digitais, elas não se dão aí no âmbito do bullying ou da violação da intimidade ou de crimes aí contra a juventude. Não. Elas se dão no âmbito da crítica política. E nesse sentido também o voto do senhor Dias Toffoli, que, se não me engano, doutor Zé Eduardo, sequer pressupõe a notificação da plataforma. Ele fala que o dever de cuidado ele se dá imediatamente. Ou seja, a plataforma passa a responder se permitir a postagem. E aqui, vamos levar para a realidade prática. Todas as publicações aí de cunho sexual, erótico, enfim, o que quer que seja, que eventualmente violem aí a privacidade das pessoas, os algoritmos eles já conseguem dar conta de frear a sua propagação. E da mesma forma, em relação a conteúdos sensíveis de violência, de incitação ao ódio, em alguns casos até de injúria racial. Então, os crimes graves, os próprios algoritmos já conseguem cuidar deles. E eu não teria problema nenhum, viu, Zé, em que o rol das exceções do artigo 21 do Marco Civil fosse ampliado. Eu não tenho problema nenhum em questão, por exemplo, como você falou, do bullying com a nossa juventude. Eu acho que a autoestima do jovem é algo a ser preservado, sim, esse comportamento aí de manada, de agredir as pessoas, isso deve ser desincentivado, né? A pressão dos pares é uma força muito potente aí de influência na vida da juventude, isso daí não é problema nenhum. A questão aqui é a seguinte, o que diz a Constituição? É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, falou-se em arte e cultura, falou-se em ideologia, em manifestação do pensamento, e falou-se em política, predileções partidárias, isso tem que ser absolutamente excluído da apreciação. O doutor Zé Eduardo deu um critério aqui, por exemplo, que diverge do voto do ministro Barroso. O ministro Barroso falou, crimes contra a honra devem ser mantidos aí na questão na redação original do Marco Civil da Internet no artigo 19. Por quê? É um exame complexo, é difícil você saber os limites aí da injúria, da calúnia, da difamação, é preciso um exame técnico, não é um algoritmo de rede social que vai enfrentar isso. Então, nesse sentido, essa pequena parcela, eu concordo com o voto do Barroso, mas o ponto é o seguinte, ficaria muito mais fácil se o Supremo Tribunal Federal, na verdade, instasse o Congresso Nacional a se manifestar, se ele deixasse claro quais são as exceções para uma notificação, aí sim pela vítima, né, nos casos em que esteja explícita a agressão ao bem jurídico. Agora, usar isso para defesa da democracia, isso a Constituição veda, Basílio. Então não pode.